Tem alguma coisa que você pediu para Deus? Uma coisa que você procura, uma porta que você bate, mas a resposta está demorando e você está cansado, está cansada de esperar? Então hoje é o seu dia de sorte, porque esse devocional é para você. Hoje no devocional de número 113 seguimos com o tema: quem busca a Deus não bate em porta errada. E o trecho bíblico que nos guia é de Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham e a porta será aberta para quem bate. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Essas palavras fazem parte do Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando pessoas comuns a viverem uma fé real, íntima e firme. E é bonito perceber que Jesus não está falando com gente que nunca teve dúvida, que nunca cansou, que nunca esperou resposta. Ele está falando com gente como a gente. Gente que ora, sofre, procura direção, enfrenta silêncio e às vezes se pergunta se Deus realmente está ouvindo. É nesse cenário que Jesus solta uma promessa muito forte. Peçam, procurem, batam. Ele não ensina uma fé passiva, ele ensina uma fé que se move, uma fé que não desiste na primeira sensação de silêncio, uma fé que continua se aproximando. Jesus está dizendo que buscar a Deus não é perda de tempo, nem conversa com vazio. E o que mais toca nesse texto é o jeito como Jesus constrói a frase. Ele não usa uma palavra só, ele usa 3. Peçam, procurem, batam. Isso mostra intensidade, mostra continuidade, mostra envolvimento de coração. Pedir fala de dependência. Procurar fala de interesse real. Bater fala de persistência. É como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim: não pare no meio do caminho, continue vindo, continue buscando, continue insistindo na direção certa. E o mais lindo é que a promessa vem logo depois. Quem pede, recebe. Quem procura, acha. E a porta abre para quem bate. Isso não significa que Deus responde sempre do jeito exato que a gente imaginou. Mas significa que Deus não é indiferente. Ele responde ativamente aos que o buscam. Ele não ignora a alma de quem vem com sinceridade. Ele não despreza a oração de quem continua voltando. Presta atenção nisso. Oração não é falar sozinho. Oração não é falar sozinha. É tocar uma porta que Deus realmente abre no tempo certo. Tem hora que a gente acha que porque a resposta demorou, o céu ficou em silêncio definitivo. Mas Jesus quebra essa mentira. Ele nos ensina que a persistência não é teimosia espiritual. Muitas vezes ela é fé amadurecendo. Esse texto ele encosta muito com a vida de hoje, porque tem muita gente que está cansada de esperar. Isso aparece na família, quando você ora por mudança, reconciliação ou paz dentro da sua casa e parece que nada anda na velocidade que você gostaria. No casamento, quando você pede a Deus cura, alinhamento e recomeço, mas ainda enfrenta fases silenciosas e difíceis. No trabalho, quando você busca direção, oportunidade e resposta, mas tudo parece travado. Na sua vida emocional, quando você pede alívio, clareza, força e sente que está tentando se manter em pé por dentro. E é exatamente aí que o texto vira abraço e empurrão ao mesmo tempo. Abraço porque lembra que Deus ouve. Empurrão porque lembra que você não pode parar de buscar só porque cansou. Tem coisa que muda rápido, mas tem coisa que Deus trabalha em profundidade. E muitas vezes, enquanto você pensa que está só esperando uma resposta, Deus também está formando em você confiança, constância e intimidade. Quem continua buscando a Deus no meio da espera não sai da oração do mesmo jeito que entrou. Agora faça um gesto de amor importante. Pensa naquela pessoa que você conhece e que está exausta de esperar, pedindo, batendo na porta, procurando sem parar, mas a resposta não veio no tempo dela. E agora ela está quase jogando a toalha. Ela precisa ouvir que Deus está escutando tudo, que oração não é falar para o vento, que persistir não é teimosia, é fé virando força, que a porta certa
abre na hora certa. Então pausa um pouco. Manda esse devocional para ela agora. Às vezes ela só precisa ouvir alguém falar. Não desiste agora, está pertinho. Trabalhando no trecho bíblico para o devocional de hoje, eu percebi uma associação muito forte com a lei da ação. Porque essa lei, ela nos lembra que não basta desejar algo de forma passiva. Existe movimento, existe resposta prática, existe direção que se expressa em atitude. E é exatamente isso que Jesus ensina aqui. Ele não diz apenas esperem, ele diz peçam, procurem, batam. Percebe a força disso? A fé bíblica não é parada, ela se move na direção de Deus. Ela ora, ela busca, ela insiste, ela continua de pé diante de uma porta que ainda não se abriu por completo. Jesus nos ensina que a confiança verdadeira não cruza os braços, ela se aproxima cada vez mais. E essa ponte é importante porque às vezes a gente confunde fé com imobilidade. Mas esse texto mostra o contrário. Há uma busca ativa que honra a presença de Deus. Há uma persistência que não nasce da ansiedade, mas da convicção que vale a pena continuar. Agora vamos começar nossa sessão de coach. Pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais sente vontade de desistir de pedir porque está cansado, porque está cansada de esperar? Você tem orado por paz, mudança ou cura, mas o ambiente ainda pesa no seu lar ou no seu trabalho? No casamento, você pediu tantas vezes por alinhamento e recomeço que por dentro começou a perder o fôlego? Na vida interior, você quer direção, resposta e alívio, mas sente que a espera ainda está longa demais? O que mudaria dentro de você se hoje você realmente acreditasse que Deus responde aos que buscam? Você oraria com mais confiança e menos desânimo? Deixaria de tratar a espera como abandono? Voltaria a buscar com esperança e não só por obrigação? E na prática, como seria continuar pedindo, procurando e batendo na porta essa semana? Você separaria um tempo real de oração, sem pressa e sem desistir no meio? Você interromperia pensamentos de desânimo e lembraria que Deus continua ouvindo? Você transformaria a ansiedade em busca intencional, falando com Deus várias vezes ao longo do dia? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia que chega ao fim, eu deixei o cansaço calar minha busca ou continuei batendo na porta certa? E hoje, seus 7 minutos são para levar a Deus exatamente a área em que você mais precisa voltar a pedir com fé. E o exercício recebeu o nome de não parar na metade da busca. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você perceber que está centrado, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao que você mais precisa colocar diante de Deus. Então escreva a frase e complete. Hoje, a área em que eu mais preciso continuar pedindo, procurando e batendo é. Lembra que a honestidade é fundamental. Pode ser uma resposta, uma cura, uma direção, uma restauração, um alívio. Só seja honesto, só seja honesta. Segundo, lembre-se do que Jesus prometeu. Então escreva e complete a frase. Mesmo cansado, mesmo cansada, eu escolho lembrar que... Eu vou dar alguns exemplos, mas você complete com a sua verdade. Mesmo cansada, eu escolho lembrar que Deus continua ouvindo. Eu escolho lembrar que minha oração não está batendo no vazio. Eu escolho lembrar que buscar a Deus nunca é inútil. Eu escolho lembrar que a porta certa vai abrir no tempo certo. E terceiro e último, escolha um gesto simples de persistência para hoje. Porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai escrever, vai completar a frase e vai se pôr em movimento. A frase é essa. Antes de terminar o dia, eu vou. Eu vou te dar 3 exemplos, mas você complete com o que faça sentido para você. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma oração específica sobre o que eu tenho carregado em silêncio. Antes de terminar o dia, eu vou parar alguns minutos para buscar Deus, em vez de só alimentar minha preocupação. Antes de terminar o dia, eu vou repetir com fé.
eu não estou batendo na porta errada. Esse exercício ele foi elaborado para te ajudar a não deixar o cansaço encerrar uma busca que Deus ainda está honrando. E me conta, em qual área da sua vida você mais sente vontade de desistir de pedir? Aquela que você já pediu tanto que começou a perder o fôlego. E o mais importante, você já tinha parado para perceber que quanto mais você cansa, mais você precisa lembrar que Deus continua ouvindo? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada, eu me importo profundamente com você. E depois volta e faz o exercício, porque esse devocional, ele só termina quando você decide que a porta certa vai abrir no tempo certo. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você aprendeu sobre a paz que protege os vínculos. E hoje você aprende que a oração que não desiste muda tudo. E você não pode parar agora. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para ouvir naqueles dias em que você estiver cansado e precisar lembrar que Deus responde aos que buscam. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, obrigada porque Tu não és um Deus distante. Tu vês o que eu tenho pedido, o que eu tenho procurado e as portas diante das quais eu tenho ficado em pé. Às vezes com fé, às vezes com muito cansaço. Hoje eu te peço, renova minha confiança. Quando eu sentir vontade de parar, lembra meu coração de que Tu continuas ouvindo. Quando a espera apertar, não deixa minha alma confundir silêncio com ausência. E quando eu estiver fraca, me ensina a continuar batendo na porta certa. Eu quero Te buscar com constância. Quero continuar pedindo sem me fechar. Quero continuar procurando sem desistir no meio. E quero descansar na certeza de que Tu responde aos que Te buscam de verdade. Em nome de Jesus. Amém.